Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril, você está acompanhando a programação da Rede Mais, estamos ao vivo com o nosso Mais Notícias, que começa agora, e você acompanha comigo os destaques da edição de hoje. Criminosos explodem agências bancárias em Eloy Mendes, no sul de Minas. A gente acordar com um barulho desse, mexe muito com o sentimento da gente, e eu acho que eu tô com um aperto no coração até agora. Biblioteca em Juiz de Fora incentiva crianças a escreverem livros. A ideia é a gente tentar aproveitar agora esse momento que está todo mundo em casa, né? E transportar um pouquinho das atividades da biblioteca para o interior das residências. Então, que as pessoas possam aproveitar para liberar a imaginação também nesse período da quarentena. E saiba como economizar energia elétrica durante o período de quarentena. Quando ele é mal usado, ou seja, ele fica um longo período de stand-by, seja de um dia para o outro, ou quando você sai de casa, ele pode representar até 15% do consumo daquele equipamento. Então, assim, é uma energia desperdiçada que faz diferença no final do período. O comércio de Varginha vai voltar a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de abril. Um decreto publicado agora há pouco pela Prefeitura da cidade libera o comércio a retomar as atividades com algumas restrições. Entre elas, o horário de funcionamento das lojas, que deve ir das 10 da manhã às 5 da tarde. Quem falou conosco sobre esse assunto foi o prefeito Antônio Silva. Alguns estabelecimentos, então, a partir de segunda-feira, poderão reabrir as suas portas e reiniciar as suas atividades. Infelizmente, como prefeito, eu não tenho autonomia e nem autoridade suficiente para atropelar normas que vêm do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. E assim, não será possível ainda, nesta oportunidade, autorizar a abertura ampla, geral e restrita de todas as atividades comerciais da nossa cidade. Não será possível a abertura ainda do shopping center, não será possível ainda a abertura de clubes, de reuniões com mais de 30 pessoas, não será possível a abertura de academias de ginástica, porque esses impedimentos estão contidos numa resolução do Comitê Gestor do Estado de Minas Gerais, ao qual o município está submisso e obrigado a cumprir essas determinações. Nós dissemos isso aqui na semana passada, tentamos explicar isso aos nossos telespectadores. É uma questão complicada, mas que agora fica um pouco mais clara para todo mundo. O governo do estado publicou essa resolução, é a resolução de número 17, está lá no site do governo do estado, para quem quiser conferir. Nessa resolução de número 17, nas modificações que ela sofreu depois, há o artigo 6º e o artigo 8º. O artigo 6º fala de todos os comércios que têm que fechar. E nesse caso, a prefeitura não pode legislar sobre eles, que é o caso de bares e restaurantes, é o caso de academias de ginástica, dos shopping centers, todos os locais onde há algum risco de ter aglomeração de pessoas ou um número maior de pessoas ao mesmo tempo naquele local. Os outros comércios que não estão nessa lista podem abrir desde que os donos, os gestores se comprometam a fazer esse controle do número de entrada de pessoas, desde que eles se comprometam a disponibilizar álcool, 70% álcool gel para que as pessoas higienizem e desinfetem as mãos e outras medidas que eles têm que tomar que estão lá muito claras na resolução. Alguns outros tipos de comércio necessariamente estão abertos e tinham que ficar abertos por determinação do governo do estado, como é o caso, por exemplo, de distribuidoras de gás, como é o caso de supermercados e algumas outras lojas, alguns outros tipos aí de comércio, como a gente disse. Basta fazer uma pesquisa lá no site do governo do estado, todo mundo vai poder ver isso. Varginha é a terceira cidade do sul de Minas que libera a abertura do comércio, foi antecedida por Pouso Alegre e por São Lourenço, nós já demos isso aqui também, e outras cidades devem seguir a partir de segunda-feira com resoluções similares, porque há muita pressão por parte dos empresários e até mesmo por parte da população.
Balanço de hoje, o Brasil fechou com 359 mortes confirmadas e mais de 9 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Isso, números de ontem para hoje. 60 mortes foram acrescentadas ao boletim do Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, são 6 mortes confirmadas e outras 64 ainda estão sob investigação. No estado, são 397 casos confirmados e há, nesse momento, mais de 41 mil casos suspeitos. Hoje, nós dissemos isso agora há pouco no Direto da Redação, o Ministério da Saúde teve que vir a público para desmentir mais uma informação errada que foi dada pela Secretaria de Estado da Saúde. Dessa vez, dizia respeito à primeira morte por coronavírus no país. Ontem à noite foi divulgado um boletim da Secretaria de Estado da Saúde dizendo que essa primeira morte teria ocorrido no dia 25 de janeiro e seria uma mulher mineira com mais de 70 anos de idade. Pois hoje o Ministério da Saúde disse que houve um erro de digitação, um erro no cadastro dessa vítima e que, na verdade, essa primeira morte do Brasil ocorreu, na verdade, você está vendo aí a nota do Ministério da Saúde, ocorreu mesmo no dia 25 de março. Portanto, mais um erro para conta da desorganização e principalmente do afobamento nessa hora em que todos nós precisamos ter tranquilidade e serenidade, como já dissemos aqui. Nós, do lado de cá, tentamos informar a você com as informações oficiais, fazemos essa, que é a nossa parte, de trazer a vocês somente as informações oficiais, mas às vezes até os órgãos oficiais também acabam nos traindo. O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, concedeu uma entrevista coletiva hoje à tarde e falou sobre a estrutura dos hospitais da cidade para receber pacientes com Covid-19. Durante a entrevista, ele mostrou preocupação em conseguir comprar respiradores para dar suporte aos pacientes mais graves. Veja um trecho dessa entrevista. Os respiradores estão sendo uma dificuldade no mundo inteiro. Nós temos tido muita dificuldade de encontrar isso para compra. O Ministério da Saúde hoje assumiu para ele a responsabilidade da compra. Nós não conseguimos. Alguns empresários da cidade estavam se articulando, inclusive, para a compra de vários respiradores. Chegaram a fazer encomenda, tinha fornecedor. Quando eles foram buscar, já não puderam mais efetivar a compra. Por que isso? Porque o Ministério da Saúde abocou para ele toda a responsabilidade com relação aos respiradores. E agora nós aguardamos do Ministério também essa liberação. E também hoje à tarde o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou um aplicativo para que trabalhadores informais possam fazer o cadastro e, enfim, se candidatarem a receber o auxílio emergencial de R$ 600. Esse aplicativo estará disponível já na próxima semana. O governo, como explicou o ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, está fazendo, está cuidando. Foi emitida uma medida provisória que faz isso, que terá um gasto de 51 bilhões de reais para fazer esse atendimento. Agora, do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de pessoas localizadas em qualquer lugar do Brasil. A rede que nós estamos montando é uma rede de proteção que quer, durante 3 meses, em caráter emergencial, poder dar a melhor condição de que as pessoas possam enfrentar e superar o coronavírus. A partir de terça-feira de manhã, as pessoas vão poder baixar esse aplicativo no seu celular. Ele vai ser super simplificado, não vai trazer nenhuma taxa, nenhum ônus às pessoas e vai permitir que, ou pela web, pela internet, ou através do seu celular, as pessoas possam então fazer o seu cadastramento para permitir que em torno de 48 horas posterior a esse cadastramento, aqueles que cumprirem todos os requisitos que a lei nos exige acompanhar, esse recurso estará creditado pela Caixa Federal, pelo Banco do Brasil ou na rede bancária privada. Ou então haverá uma autorização de saque que pode ser processado nas lotéricas e nós pretendemos tecnologicamente evoluir também para os caixas eletrônicos.
Hoje de madrugada teve explosão de caixas eletrônicos em Eloy Mendes, no sul do estado. Os assaltantes, fortemente armados, ainda saquearam lojas que ficam próximas às agências. Um dos bancos atacados foi a Caixa Econômica Federal. O circuito de uma loja flagrou o momento em que a picape dos criminosos estaciona perto da agência. 5 suspeitos descem do veículo. Eles estão com o rosto tampado. Repare que um deles usa uma máscara do Homem-Aranha. Pelas imagens, também dá para ver que 3 deles estão com armas de uso restrito. Enquanto alguns tentam entrar na agência, outros 2 dão cobertura nas esquinas. A luz do banco é acesa e poucos segundos depois, os suspeitos correm. Um clarão aparece na gravação. É a primeira explosão. Depois, um dos criminosos pega uma sacola na picape e volta para o interior da agência. Enquanto isso, um integrante da quadrilha faz 2 disparos contra a porta de vidro de uma loja de roupas. Ele entra no local e pega alguns produtos. Depois, ele segue para outra loja, só que agora de calçados. Repare que ele se afasta da porta de vidro e faz um disparo. Depois, ele entra no local. Enquanto isso, mais uma explosão. Da loja, o suspeito furta várias mercadorias que são colocadas na picape. Tiros são disparados para o alto. E, ao mesmo tempo, os criminosos que estavam no banco saem da agência. Eles estão com sacolas onde, supostamente, guardaram o dinheiro roubado no banco. Depois, todos entram na picape e fogem. Nesta outra gravação, dá para ver a picape saindo da cidade. Esse comerciante, que preferiu não mostrar o rosto, conta que da casa dele deu para ouvir as explosões. A gente acordar com um barulho desse, mexe muito com o sentimento da gente. E eu acho que eu tô com um aperto no coração até agora. Mas antes de explodir a caixa e de furtar as 2 lojas, a quadrilha atacou o Bradesco. Era por volta de 1h30 da manhã, quando o banco foi explodido. O estrago foi grande. Portas e janelas de vidro destruídas. Os caixas eletrônicos foram completamente danificados. O forro de gesso ficou espalhado pelo chão e até a parte elétrica foi comprometida. Nós estamos a cerca de 100 metros da agência do Banco do Bradesco, que foi alvo dos criminosos. Aqui chama a atenção um detalhe. Uma loja de celulares que fica bem na esquina também foi alvo dos criminosos. Ali, eles destruíram parte da porta de vidro e também danificaram a porta de aço. No terminal rodoviário, mais prejuízos. Cerca de R$1.000 foram levados do caixa de uma empresa de ônibus. Fui perceber que tinha sido roubado a hora que eu abri o caixa, que não tinha o dinheiro que eu tinha deixado para troco aqui, e vi o vidro que saiu fora do lugar, que ele não é assim. Aí aqui tem os vãozinhos e tudo. No vidro do guichê ficaram as marcas de dedos, assim como na parede do banheiro. Durante rastreamento, a Polícia Militar encontrou uma picape completamente queimada. O veículo foi abandonado em um cafezal em Monsenhor Paulo, município que faz limite com Eloy Mendes. A suspeita é que seja o mesmo veículo usado pela quadrilha. Até o momento, ninguém foi preso. A PM também não informou se a quadrilha conseguiu pegar dinheiro nas agências. Nós vamos agora a um giro de notícias pelo estado com informações dessa sexta-feira. 2 homens de 24 e 29 anos que vinham do Mato Grosso do Sul foram presos na BR-365 na saída para Pirapora, no norte de Minas, por tráfico interestadual de drogas. A Polícia Rodoviária Federal desconfiou dos rapazes e revistou o carro em que eles viajavam. O que surpreendeu os policiais foi o que estava no tanque de combustível: 6 quilos de maconha. Os 2 homens foram presos em flagrante e levados para o presídio. Segundo a Polícia Federal, eles vão responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas e por associação ao tráfico. De Montes Claros, Ingrid Sá. Um homem foi preso depois de arrombar uma pizzaria um dia antes da inauguração do estabelecimento, no bairro Serrano, em Belo Horizonte. O proprietário acredita que ele tenha usado uma chave micha para abrir o portão e também os cadeados do container. Lá dentro, o ladrão fez uma farra. Ele tomou refrigerante, cerveja e comeu mussarela. O homem já havia separado 2 sacolas com produtos que seriam furtados quando foi surpreendido pelo pai do dono do estabelecimento.
O ladrão acabou detido. De Belo Horizonte, Regiane Moreira. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, um homem de 25 anos foi preso suspeito de assassinato. O crime foi num baile funk no bairro Jardim Europa no mês passado. Walter Jones Domingos, conhecido como Joninha, é suspeito de matar Diogo Teixeira Ferreira, de 32 anos. Segundo a polícia, outras 3 pessoas também ficaram feridas nesse baile funk. Após investigação, o suspeito foi localizado num bairro em Campinas, no interior de São Paulo. Com a ajuda da polícia paulista, Joninha foi detido e teve a prisão temporária decretada por 30 dias por se tratar de um crime hediondo. De Varginha, Lúcia Ribeiro. Em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, o Corpo de Bombeiros foi acionado para salvar um gatinho que estava preso em uma árvore, mas foram surpreendidos. O animal tratava-se de uma onça. A espécie é a Leopardus pardalis, mais conhecida como jaguatirica. Os militares conseguiram capturar a onça e levaram o animal para uma reserva ambiental próximo da região. De Governador Valadares, Vivian Dias. Estamos de volta, são 7h35 e nós voltamos falando de economia. Depois de prorrogar o prazo final para a entrega das declarações do imposto de renda, a Receita Federal informou que o calendário de restituições vai ficar mantido. O primeiro lote deve sair no dia 29 de maio e o quinto e último lote no dia 30 de setembro. A expectativa é de que até o dia 30 de junho, 32 milhões de contribuintes declarem o imposto de renda ano base 2019. E com as medidas de isolamento social, o tempo extra dentro de casa tem um efeito imediato, que é o aumento na conta de luz. Mas tem como economizar energia mesmo durante a pandemia. Você vai saber como agora na nossa reportagem. Colocar as filhas para brincar do lado de fora foi a primeira providência tomada na casa da Bárbara para economizar. Evita deles ficarem na televisão, no celular, assistindo filmes, desenhos e eles interagem mais, aprendem, a brincar. E não tem lâmpada acesa também, né? Não gasta energia, né? Então a televisão agora está desligada? Está desligada, sem celular, que a gente gasta também colocando carregador, né? Tendo que carregar, computador desligado. Tudo se encaixa dentro de uma lógica. Com o isolamento social proposto pelas autoridades na área de saúde, a gente passa mais tempo em casa e com isso aumenta o gasto residencial. E em cada cantinho, em cada cômodo, temos um exemplo. Na sala, a televisão fica ligada por horas. Vai para o banheiro, um grande vilão, chuveiro elétrico, é acionado várias vezes durante o dia, dependendo do número de pessoas na residência. E aqui na cozinha, vários aparelhos estão ligados, conectados à energia elétrica, como o micro-ondas, o fogão, a geladeira no abre e fecha. E se as pessoas ficam mais tempo em casa e com a casa fechada e o clima quente lá fora, aí todo mundo liga o ventilador. Por isso, a vendedora impõe limites. O tempo de banho diminuiu, o tempo de televisão diminuiu, lavar roupa, antes a gente lavava 2 vezes na semana, agora é só uma vez. E passar roupa é de 15 em 15 dias e olha lá. Juntar o máximo, né? O máximo que der para juntar para passar tudo de uma vez e gastar menos. Tiago é engenheiro de eficiência da CEMIG. Ele explica que até o modo stand-by dos aparelhos representa gasto. Quando ele é mal usado, ou seja, ele fica um longo período de stand-by, seja de um dia para o outro, ou quando você sai de casa, ele pode representar até 15% do consumo daquele equipamento. Então, assim, é uma energia desperdiçada que faz diferença no final do período. Na cozinha, ele pede cuidado com a geladeira. Se puder, evite guardar alimentos quentes. E atenção com a borracha de vedação. Quando a borracha vai perdendo
a elasticidade, né, a vedação, você começa a ter fuga de frio. Então é importante você sempre estar avaliando para ver se a borracha está sempre bem vedada, em boa condição de uso. São dicas valiosas para aliviar o valor da conta de 8,5 milhões de usuários, que não abrem mão de um banho quentinho. Ajustar os chuveiros para uma posição de menor temperatura. Pode ser aquela posição verão, né? Ou no caso de chuveiros eletrônicos, as faixas mais verdes ou azuis, né? Que representam a faixa de menor potência do chuveiro. Até o home office, tão famoso e falado na pandemia, tem as armadilhas. Precisou se ausentar, né? Que seja por pouco momento, sempre lembre de desligar as telas, que você já vai estar tendo uma redução representativa do consumo, e em se ausentando um período maior, né, de um dia para o outro, ou se você precisar se ausentar por um período maior, desliga todos os componentes e preferencialmente retira da tomada. Bárbara toma medidas preventivas, já sabendo que o orçamento familiar está comprometido. Eu ganho comissão e ele também, porque ele é representante, então a gente está economizando da maneira, né, que dá. E a energia elétrica representa um gasto de quantos por cento do seu orçamento? 20%. É muita coisa, né? Muita coisa. Dentro de casa ela manda. E do lado de fora também. Enquanto tiver luz natural, tem brincadeira aqui fora. Tem brincadeira aqui fora. O bolso da mãe agradece? Agradece, do pai também. Uma biblioteca em Juiz de Fora lançou um manual nas redes sociais incentivando crianças e adolescentes a escreverem livros durante essa quarentena. A ação acontece no mês do livro e tem o objetivo de fazer com que os pequenos usem a criatividade. Abril é o mês do livro. As medidas de prevenção contra o coronavírus levaram a Biblioteca Municipal Murilo Mendes, em Juiz de Fora, a suspender o atendimento ao público. Para manter o contato com os frequentadores, principalmente crianças e adolescentes, a direção criou ações para incentivar a leitura mesmo à distância. Além disso, foi lançado um desafio para o pessoal escrever em casa os próprios livros. A ideia é a gente tentar aproveitar agora esse momento que está todo mundo em casa, né, e transportar um pouquinho das atividades da biblioteca para o interior das residências. Então, que as pessoas possam aproveitar para liberar a imaginação também nesse período da quarentena. Marli é professora e tem uma filha de 9 anos e outra de 12. Mãe e filhas se divertiram juntas e elogiaram a iniciativa de ajudar a passar o tempo da quarentena com atividades culturais. Há muito tempo já que elas vêm fazendo a Escola de Escritores na Biblioteca Murilo Mendes. Eu vou mostrar para vocês como elas estão encarando esse desafio. É um desafio fácil por uma dupla, aceito facilmente por uma dupla que adora ler e escrever. Um manual com dicas foi divulgado pela biblioteca na internet. O passo a passo é simples e explica desde como montar o texto até como ilustrar o livro. A capa é uma parte importante e tem sugestões específicas. Marina, de 9 anos, está adorando ser escritora. Estou começando a iniciativa do livro Será o Quê? São 6 histórias em quadrinhos, juntas sobre o nosso dia a dia. Camila, de 12 anos, escolheu criar uma história curta, mas criativa. Eu gosto de fazer histórias curtas, mas também bem engraçadas. Porque eu sou muito engraçada, então eu resolvi fazer assim. Aqui está um texto bem curto, mais bonitinho, que eu gosto de fazer assim. As ilustrações do armário, atrás dentro do armário. E a capa de trás com várias listrinhas. E o livrinho que eu me inspirei foi esse, Uma Dúzia de Coisinhas à Toa que Me Deixam Feliz. Além do desafio do livro, outras ações fazem parte do projeto Viraliza Cultura. O objetivo é atender a demanda de quem frequentava projetos sociais da biblioteca. A gente agora não tem uma previsão até quando vai, a gente espera que seja muito curto prazo, mas como não temos uma previsão, a gente vai construindo junto do público aos poucos isso aí. Outra iniciativa é a divulgação de dicas de artesanato para fazer em casa. A gente pensou também, além da ideia do livro, né, da confecção de objetos artesanais. E aí, através da ideia do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, criamos a Oficina do Tio Bernardo. Toda sexta-feira a gente vai postar
através das redes do CCBM, as redes sociais, atividades que possam ser construídas aí pela família também com a criança e que tenham alguma relação com o espaço, né? Como foi uma antiga fábrica de tecido, a gente vai ensinar a fazer tear, macramê, tem muitas outras coisas que a gente vai desenvolvendo também ao longo desse período aí para as pessoas fazerem em casa e com o material que tenham em casa, né? Que não precisam sair de casa para adquirir materiais para confeccionar. Isso é bem importante também. Bem, para você que conhece iniciativas como essa, boas iniciativas, principalmente que surgem nesse momento de crise, compartilhe conosco. Nós estamos aqui para trazer essas informações. Uma boa noite para você, bom fim de semana. A gente está de volta na segunda-feira. Até lá.